Vamos falar de uma das músicas mais icônicas e talvez mais misteriosas da história do rock. Bora mergulhar de cabeça nos mitos e verdades de Stairway to Heaven. Sabe, Stairway to Heaven do Led Zeppelin é muito mais que uma música, né? É um verdadeiro fenômeno cultural. Só que por trás daquela melodia que todo mundo conhece, tem um enigma, um quebra-cabeça que fascina geral há décadas. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar desvendar esse mistério. Para começar, vamos entender a dimensão dessa música. É algo monumental. E as perguntas que ela levanta, olha, continuam no ar até hoje. E aqui já começa uma coisa impressionante. Pensa bem, foi lançada em 1971, mas nunca como um single comercial. Numa época em que as músicas de rádio tinham que ter uns 3 minutos, o Led Zeppelin simplesmente se recusou a cortar seus 8 minutos. E mesmo assim, ela virou a música mais pedida da história das rádios. Foi um sucesso que veio puramente da vontade do público. Então, fica a pergunta, né? O que é que faz essa música de 8 minutos ser tão hipnótica? Tão debatida até hoje, mais de 50 anos depois? Será que é a letra, a estrutura da música, ou tem alguma coisa ali mais difícil de explicar? É isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. A história de Stairway não começa num estúdio super moderno, não. Pelo contrário. Começa num lugar bem mais rústico, sabe? Cheio de atmosfera. Imagina a cena. Estamos em 1970, em Headley Grange, uma mansão de campo lá na Inglaterra. É um lugar antigo, meio isolado, frio, e o aquecimento vinha basicamente de uma lareira. Foi nesse clima, bem longe da pressão da indústria da música, que a sementinha da canção começou a brotar. E essa frase do Jimmy Page é a chave de tudo. Ele disse que o lugar tinha uma atmosfera muito particular e que a música simplesmente começou a fluir. Isso diz muito, né? Dá a entender que a música não foi exatamente composta, mas quase que canalizada, como se tivesse uma magia no ar e a banda conseguiu capturar aquilo. Então, como é que essa mágica aconteceu na prática? Foi uma coisa de louco. O Jimmy Page chegou com a estrutura da música. Aí o Robert Plant, sentado ali do lado da lareira, escreveu uns 80% da letra de uma vez só, na hora, do nada. O John Paul Jones veio e adicionou aquela melodia de flauta doce que dá todo o clima. E a genialidade final, a bateria do John Bonham só entra lá pelos 5 minutos e 55 segundos. Uma sacada de mestre que transforma a música por completo. Beleza, a parte musical estava ali, tomando forma, mas e a letra? O que ela queria dizer? É aí que mora o maior mistério de Stairway to Heaven. E é aqui que a coisa fica interessante. De um lado, os mitos. Pactos com o culto, rituais satânicos e, claro, a famosa história das mensagens subliminares, o tal do backmasking. Aquela teoria de que, se tocasse o disco ao contrário, daria para ouvir mensagens demoníacas. Só que a realidade, segundo a banda, era bem diferente. Tinha muito mais a ver com o interesse do Robert Plant por mitologia celta, por leituras de um autor chamado Lewis Spence e uma busca por otimismo e espiritualidade. E esse nome, Lewis Spence, é o ponto-chave aqui. Para entender a letra de Stairway, a gente precisa saber quem ele foi. Ele era um ocultista escocês, e os livros que ele escreveu sobre misticismo e folclore celta influenciaram diretamente Robert Plant. Foram essas leituras que deram ao Plant as imagens da letra, como a da dama que tem certeza que tudo que reluz é ouro. No fundo, era uma narrativa sobre uma busca por um significado maior, espiritual. Mas a genialidade da música não está só na letra, claro. A estrutura musical dela é uma obra de arte por si só. Vamos dar uma olhada em como essa construção sonora acontece. A música é uma verdadeira jornada. Ela começa super delicada, quase um sussurro folk, só com violão e flautas. Aí, lá pelos 2 minutos e 15, os outros instrumentos vão entrando aos poucos e o som vai crescendo. Aos 5:55 vem ele, o solo lendário do Jimmy Page. E tudo isso explode num clímax de hard rock lá para os 7:45. É como se a música construísse a sua própria escada, degrau por degrau até o topo. É exatamente essa estrutura, essa progressão, que é a chave do impacto emocional da música. Ela foi feita para guiar quem ouve numa verdadeira viagem sonora. Por isso que Stairway não é uma música que a gente só escuta, a gente experimenta. A arquitetura dela foi pensada para levar a uma catarse, um clímax emocional que, convenhamos, poucas músicas conseguem alcançar. Para fechar, vamos falar do legado de Stairway to Heaven. Um legado que é gigantesco, mas que também tem suas sombras, suas controvérsias. 44. O que será que significa esse número? É uma estatística que ajuda a gente a ter uma noção, assim, do tamanho do impacto cultural dessa música. É algo impressionante.
Pois é, a estimativa é que Stairway to Heaven já tocou tanto nas rádios dos Estados Unidos que, se a gente soma tudo, daria o equivalente a 44 anos de música, sem parar. Pensa nisso, uma rádio tocando a música 24 horas por dia levaria 44 anos para chegar no total de vezes que ela já foi ao ar. É um domínio cultural que hoje em dia seria quase impossível de se repetir. Mas como a gente falou, nem tudo são flores. Existe uma sombra nessa escadaria. Por décadas, a banda Spirit acusou Led Zeppelin de plagiar a introdução da música deles, Taurus. Esse caso se arrastou na justiça por anos. No final, em 2020, a decisão foi a favor do Led Zeppelin. Mas para muitos críticos, a semelhança entre as duas músicas continua sendo uma mancha no legado de Stairway. E no final, a gente fica com essa pergunta, né? Stairway to Heaven é uma canção perfeita ou uma obra-prima controversa? Não há dúvida de que é um monumento do rock, uma composição genial, mas toda a sua história complexa, cheia de mitos, de batalhas judiciais, talvez seja isso que a torne ainda mais fascinante. Quem sabe a grandeza dela esteja exatamente nessa dualidade.